Bem-vindo ao pré-calouro da UEA e bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira. Vamos relembrar. Você já viu comigo desde o Padre Anchieta do quinhentismo até o Olavo Bilac do parnasianismo. Hoje chegou a vez do simbolismo, um movimento muito interessante, mas com poucos escritores aqui em terra brasileira, apenas o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Vamos ao ritual de entender o período literário, aspectos gerais do movimento denominado simbolismo. Primeiro, a origem. É um movimento que nasceu na França e veio para o Brasil. Segundo detalhe, a duração aqui em terra brasileira é de 1893 até o início do pré-modernismo, 1902. Outro detalhe, são duas obras inauguradoras para o movimento, do mesmo autor, Cruz de Souza. Uma chamada Missal, é uma espécie de prosa poética, e a outra denominada Broquéis. Portanto, o simbolismo em terra brasileira nasce com o Cruz de Souza e nasce com duas obras, as duas publicadas em 1893. O simbolismo surgiu na Europa na segunda metade do século XIX, em resposta ao cientificismo, tendência intelectual de matriz positivista que preconizava a adoção do método científico para a investigação de todas as áreas do saber e da cultura. Em resposta a esse materialismo cientificista, os escritores simbolistas buscaram o resgate de certos valores do romantismo que foram esquecidos pelo realismo. De acordo com a proposta simbolista, a arte e a literatura não poderiam ser retratadas apenas sob o ponto de vista da realidade. No Brasil, as primeiras manifestações simbolistas já eram sentidas desde o final da década de 80 do século XIX. Aqui, o simbolismo ficou à margem do parnasianismo, ao contrário do que aconteceu na Europa, o que não impediu que esse importante movimento literário deixasse uma grande contribuição para a história da literatura brasileira. Seu marco introdutório foi registrado em 1893, com a publicação das obras Missal, prosa, e Broquéis, poesia, ambas de Cruz de Souza, considerado o maior autor simbolista brasileiro. Além de Cruz de Souza, destacaram-se Alfonso de Guimarães e Pedro Quilquery. Gostou das informações do nosso Jornal da Literatura? Vamos olhar um aspecto muito interessante. Na época do próprio simbolismo, o movimento ganhou o apelido de decadentismo. Por que isso ocorreu? É que a tentativa dos poetas simbolistas era recuperar parte daquela emoção lá do romantismo que foi suplantada pela poesia realista ou parnasiana. Pois bem, o apelido era um pouco depreciativo, fazendo supor que os poetas não estavam avançando, progredindo, mas estavam retroagindo, recuperando um aspecto que era do passado. Outro detalhe curiosíssimo, a primeira manifestação simbolista aqui em terra brasileira aconteceu na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. E o movimento tinha um foco definido, combater a poesia parnasiana, principalmente a rigidez formal, o rigor da rima, o rigor da métrica e, claro, o rigor da poesia descritiva e da poesia materialista. Contra esse aspecto materialista, naturalmente um pouco de religião, um pouco de misticismo. Aqui no Brasil, dá para perceber três linhas fundamentais quando se fala de simbolismo. A primeira delas, a poesia humanístico-social, muito bem representada pelo Cruz de Souza e pelo Augusto dos Anjos. Cuidado com Augusto dos Anjos, porque ele aparece no período simbolista e aparece também no período do pré-modernismo. A segunda linha da poesia simbolista aqui no Brasil é a poesia místico-religiosa, muito bem representada pelo Alfonso de Guimarães, com um certo exagero. Alguns poemas do Alfonso parecem mais hinos para serem cantados em cerimônias religiosas. E a terceira linha, a poesia intimista do Olegário Mariano e até do Guilherme de Almeida, uma espécie de simbolismo tardio, porque ali na primeira fase do modernismo,
muitos poetas que se diziam modernistas tinham uma influência direta da poesia simbolista. Vamos conhecer as características básicas do simbolismo. A principal delas é o misticismo ou espiritualismo. Se você já leu algum poema do Alfonso de Guimarães, acho que você percebe ali um certo excesso de religião. O título dos poemas, até o título das obras, tem muito a ver com a religião católica. Outra característica básica é a falta de clareza. Lembre comigo, qual é o movimento que primava pela clareza, pela poesia direta e descritiva? O parnasianismo. O simbolismo, então, vai fazer uma poesia com temas sugestivos. Você não compreende de uma vez só a temática do poema, porque eles vão mais sugerir do que elucidar. Outra característica básica do movimento, o subjetivismo, ou seja, a poesia centrada no eu, e nisso eles receberam o apelido de decadentistas, porque estavam voltando àquela maneira de fazer poesia que é peculiar do romantismo. E uma característica inédita, pela primeira vez na literatura, a valorização sonora das palavras, o aspecto melódico, o ritmo, isso tem o nome de musicalidade e é característica peculiar, que não se mistura com outro movimento da literatura. E por último, dentro da musicalidade, a aliteração, ou seja, uma sequência de palavras com sons parecidos, e nesse aspecto o movimento foi único. Apenas no simbolismo você encontra a aliteração. Vamos conhecer mais detalhes importantes sobre a poesia simbolista. Olha, eles usam assonância. Naquela linha da aliteração, uma pequena diferença, enquanto a literação repete os sons consonantais, repetição das consoantes, a assonância vai mais para os sons vocálicos, mas as duas estão dentro daquela proposta de musicalidade. Outra característica básica, a sinestesia, aquela coisa de atribuir qualidade às sensações, colaborando com a ideia de que a poesia não podia ser totalmente clara. As letras maiúsculas apenas com o propósito de destacar palavras. É um aspecto visível, portanto, interpretando um poema, tentando entender se ele pertence a um determinado momento da literatura, os poetas do simbolismo têm essa marca, escrever palavras com letra maiúscula apenas para destacá-las. E ainda, quando se trata da poesia do Cruz de Souza, uma preferência muito particular pela cor branca. Interessante, o poeta era negro, filho de escravos, e na hora de escrever dava uma preferência bem acentuada por tudo que sugeria brancuras e transparências. Vamos conhecer um trechinho do poema Violões que Choram, que é o melhor exemplo de aliteração dentro do simbolismo. O Cruz de Souza conseguiu produzir uma estrofe inteira usando todas as palavras com a letra V. Acompanhe comigo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos votes velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. O nome da figura, né, que transparece no poema ou na estrofe é aliteração. Vamos conhecer os poetas que representam o simbolismo aqui em terra brasileira. O mais importante deles, o Cruz de Souza, que inaugurou o movimento e é a figura mais expressiva. O Alfonso de Guimarães, naturalmente o poeta que melhor representa o lado místico, o lado religioso. O Augusto dos Anjos, que tanto pertence ao simbolismo quanto ao pré-modernismo. O Emiliano Perneta, quase não aparece em prova de vestibular, mas ele tem uns poemas muito interessantes. E o Alceu Vamose, poeta menor, porque as provas de vestibulares, ao longo dos anos, foram deixando de lado o Emiliano Perneta e o Alceu Vamose e concentrando cobranças apenas a respeito do Cruz de Souza, do Alfonso de Guimarães e do Augusto dos Anjos. Vamos valorizar alguns pontos importantes da vida do Cruz de Souza. Primeiro deles, poeta negro, filho de escravos, numa época em que os negros eram discriminados muito mais que hoje
E, naturalmente, muitos achavam que o Cruz de Souza era apenas um negro querendo aparecer por meio da poesia. Outro detalhe muito interessante. Ali na infância, ele foi adotado por um fazendeiro, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, mas adotado de verdade, né? Ganhou sobrenome e tudo da família que o amparou, já que os pais do poeta morreram quando ele era ainda criança. Então, a obsessão pela cor branca, talvez por conta de todo o sofrimento por que o poeta passou. Casou-se e logo depois de casado, a esposa começou a mostrar traços de loucura. Para complicar, veio não só a loucura, mas a tuberculose da esposa e dos filhos. Então, quase num passe de mágica, o nosso poeta se viu viúvo, sem os filhos e não demorou muito, herdou da família a tuberculose. A morte então se deu aos 36 anos de idade e ninguém sabia na literatura brasileira do talento do poeta Cruz de Souza. Sabe que foi depois da Semana de Arte Moderna, especialmente Cecília Meirelles, que chamou a atenção do Brasil inteiro para um poeta que estava meio apagado por conta do racismo. E aí o Cruz de Souza ressurgiu na nossa literatura e hoje é admirado tanto no Brasil quanto na França. Em provas de literatura, é muito comum que se cobrem aquelas duas obras que inauguraram o simbolismo no Brasil, Missal e Broquéis. Também comum cobrar a última obra dele, que é a melhor, Últimos Sonetos, mas principalmente os poemas mais lidos e admirados que constam de todas as antologias. Vamos aos nomes? Então ele é autor de Antífona, é autor de Vida Obscura, autor de Acrobata da Dor, autor de Cárcere das Almas e autor de Violões que Choram, aquele que tem todas as palavras iniciando com a letra V. Vamos conhecer algumas estrofes do famoso poema Antífona, do Cruz de Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, made das frescuras, indolências de lírios e de rosas, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, idênicos, aéreos. Fecundai, ó mistério desses versos, com a chama ideal de todos os mistérios. O que mais chama atenção em Antífona é o palavreado, que é da área mística, da área religiosa, mas também as palavras que sugerem brancuras e transparências, aquela característica que é particular. Ela é uma característica que identifica em todos os momentos a produção poética do Cruz de Souza. Vamos à lista de obras que o poeta nos deixou? Ele é autor de Missal, que você sabe que é uma espécie de prosa poética. Olhe bem para a data, é uma data histórica, 1893, é a data de início do simbolismo no Brasil. E logo depois, Broquéis. Tanto é que muitos alunos pensam que Missal e Broquéis é o nome de uma obra só, mas na verdade são duas. Uma prosa poética e a outra poesia. As duas inauguraram o simbolismo aqui em terra brasileira. Ele é autor de Evocações, um livro de poemas, autor de Faróis, também poemas, e a obra mais admirada do autor, tida como a obra máxima, chamada Últimos Sonetos. Vamos conhecer a vida e a obra do Alfonso de Guimarães, o poeta que melhor representa o lado místico, o lado espiritualista do simbolismo aqui no Brasil. Olha, o poeta é de Minas Gerais e escolheu a cidade de Mariana para viver e trabalhar. Mas antes de se tornar o Solitário de Mariana, como ele é conhecido na literatura, ele teve uma paixão doentia pela prima de nome Constança e ainda meio adolescente que iria casar-se com ela. A família se opôs, mas a vontade dos dois foi superior e pronto,
camarada estava liberado, podia sim casar-se com a prima. Mas olha, não me pergunte por quê, a prima adoeceu e rapidamente morreu. E com a morte da prima, o poeta então imitou um pouco os românticos e só queria morrer também. Até que alguém lhe disse que para esquecer uma mulher morta, só arranjando uma mulher viva. Pois ele então conheceu a Zenaide, casou-se com ela, foi morar na cidade de Mariana, onde ele se tornou juiz de direito e, acredite, ali dividiu a sua vida fazendo poemas para a noiva que morrera, para a Constança e fazendo filhos na esposa que estava viva. Para você ter uma ideia, ele pode aparecer na prova de geografia. Se perguntarem qual foi o poeta da literatura brasileira que aumentou a densidade demográfica de Minas Gerais, pode crer, é o Alfonso de Guimarães, porque ele simplesmente teve com a Zenaide 14 filhos. Então vamos enumerar. Depois da morte da prima, ele então se casou com Zenaide, vieram 14 filhos, ele ganhou o apelido de Solitário de Mariana e ali, no interior de Minas, produziu toda a sua poesia religiosa. Vamos então conhecer as obras do Alfonso de Guimarães. Ele tem um livro chamado Setenário das Dores de Nossa Senhora. Olha como a religião transparece até no título da obra. Naturalmente um jogo de setes. Ele então fez 7 sonetos para uma ou para cada uma das 7 dores de Nossa Senhora. Ele então é autor de Dona Mística, pelo nome também é como se fosse Dona Religião, poesia altamente religiosa. E um dos poemas mais conhecidos do autor, muita gente sabe até de cor, chama-se Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E um poema mais longo, mas muito bonito, muito bem construído, chama-se A Catedral. Portanto, o lado místico, o lado espiritual, está não apenas na temática da poesia, mas até no título das obras e dos poemas. Vamos ouvir e ler o poema mais admirado e mais popular do Alfonso de Guimarães, Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Do sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, o faro de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Percebeu como é a poesia do simbolismo? Ela é mais sugestiva e menos descritiva. Claro que você conclui ao ler Ismália que ela morreu, que ela se matou, que ela pulou de uma torre à beira-mar pensando que estava indo para o céu. Mas são deduções do leitor. A poesia então incita você a pensar e não esgota todo o tema como era comum na época do parnasianismo. Vamos conhecer a vida e a obra de um dos poetas mais estranhos da nossa literatura e talvez por isso um dos mais admirados, mais lidos, o Augusto dos Anjos. Vamos começar dizendo que ele é do Nordeste, nasceu na Paraíba, no Engenho Pau d'Arco, portanto um camarada que foi criado parte no interior, parte na cidade. Fez Direito em Recife e foi ali na Faculdade de Direito de Recife que ele começou a contaminar-se pela crença nas coisas materiais. Depois de formado, mudou-se para o Rio de Janeiro, isso aconteceu em 1910 e, naturalmente, porque queria publicar a única obra que o autor deu conta de escrever, o livro denominado Eu, publicado em 1912. Sabe o que mais chama atenção na poesia do Augusto dos Anjos? É o uso de um vocabulário que não é comum em nenhum momento da literatura
brasileira, um vocabulário estranho e, por isso mesmo, apenas do Augusto. Lendo poemas, quando você encontra a palavra catarro, o cuspe, sangue podre, urubu, coveiro, verme, escarro, olha, você está diante da poesia do Augusto dos Anjos. Dizem até que é um bom teste declamar poema do Augusto para a namorada. Se ela vomitar, talvez esteja grávida, porque o camarada abusa um pouco nesse palavreado que dá a ideia de nojeira ou de podridão. Outro detalhe particular, ele era hipocondríaco, ou seja, cismou desde adolescente que era doente do pulmão, portanto achava que ia morrer de tuberculose, como morreram poetas da época romântica. Então, de vez em quando ele ia ao médico, os médicos examinavam e diziam, você está com o pulmão perfeito. Mas aí vinha uma gripe, ele tossia, vinha sangue à boca, aí ele dizia, agora finalmente peguei a tuberculose. Não era verdade. Sabe que depois que foi embora para o Rio de Janeiro, logo depois de publicar o livro Eu, ele contava apenas 30 anos de idade, sentiu-se doente, pegou uma pneumonia e morreu. Significa que o camarada que pensava ter tuberculose não aguentou sequer uma pneumonia. Olha, a poesia do Augusto é autobiográfica. Ele então vai retratar esse drama da hipocondria, todo o pessimismo que ele absorveu na Faculdade de Direito de Recife, ele vai retratar nos seus poemas. Vamos conhecer um dos poemas mais populares do autor, o poema chamado Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Se você declamar esse poema para a namorada, com o final de escarra nessa boca que te beija, é capaz que ela vai vomitar. Aí você só tem que fazer um examezinho para ver se ela está grávida ou não. Você viu o pessimismo do autor? Ele então diz que se alguém causa ainda pena a tua chaga, a tua dor, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Um poema muito interessante, vale a pena ler mais de uma vez, que ele é muito comum em provas de vestibulares. O Augusto dos Anjos compôs um poema bem longo, muito interessante, vale a pena ler na íntegra, chamado Monólogo de uma Sombra, que é monólogo talvez do próprio Augusto. Eu escolhi então 2 estrofes, 2 tercetos, para você apreciar. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que honra nos bosques é com certeza o meu irmão mais velho. Olha, você já viu muito poema que faz declaração de amor, mas declaração de amor à merda, eu acho que você leu pela primeira vez. Percebeu quando ele disse amo esterco? Naturalmente você sabe o que é esterco, né? E essa declaração ficou famosa. E ainda, quando ele diz que a podridão me serve de evangelho, é realmente uma coisa para você parar e pensar. Ainda disse que o poeta mostrava o nojo dele à natureza humana. É como se o camarada tivesse nojo de si próprio e, naturalmente, tivesse vergonha da sua condição de humano.
Topa enfrentar um desafio literário agora comigo? Então acompanhe. Assinale a alternativa que não se refere ao simbolismo. Na busca de uma linguagem exótica, colorida, musical, os autores não resistem muitas vezes à ideia de criar novos termos. Na letra B de bola, ocorre grande interesse pelo individual e pelo metafísico. Na letra C, há assuntos relacionados ao espiritual, ao místico, ao religioso. Na letra D, nota-se o emprego constante de aliterações e assonâncias. E na letra E, busca de uma poesia formalmente perfeita, impassível e universalizante. Olhe por tudo que você ouviu, espere que você fique com a letra E, porque procuramos uma letra errada. Leia novamente. Você tem busca de uma poesia formalmente perfeita, o que caracteriza o parnasianismo, não o simbolismo, e ainda aquela coisa do poeta impassível, ou seja, aquele que não se deixa contaminar pelo lado emocional. Lembre que o movimento foi até chamado de decadentismo, porque de certo modo reagiu àquela ideia da poesia sentimental cultivada na época romântica. Portanto, você fica com a letra E. Bem, meu amigo, minha amiga, a aula de hoje fica por aqui. Mas você sabe que todas as nossas aulas estão à sua disposição. Basta acessar o portal da UEA, o link para o pré-calouro, e você tem condições de revisar a literatura desde o Padre Anchieta até a aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.